Meus amados, meus queridos irmãos e amigos, a você que nos assiste, a você que nos dá o prazer da sua companhia, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu quero cumprimentar a você, toda a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar e continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículos 17 e 18, está escrito: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas ao meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Queridos, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua maravilhosa, pela sua preciosa companhia, pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus compromissos para meditar conosco na palavra de Deus. E eu desde já peço licença para entrar na sua casa através do seu receptor, das suas redes sociais. Eu peço a você que medite conosco na palavra de Deus. Queridos, este livro, ou estes versículos em que lemos, mostra-se Jesus revelando aos seus discípulos a sua identidade. No versículo de número 13, pois a Bíblia nos diz que Jesus reúne os seus discípulos nas povoações de Cesareia de Filipe. Reúne com eles e pergunta a eles a quem eles têm ouvido a respeito de quem era Jesus. O que eles ouviam o povo comentar? Louvado seja Deus. E eu já quero, de início, fazer aqui uma aplicação. Uma coisa é eu dizer, é você dizer que somos homens e mulheres de Deus. Outra coisa é o que as pessoas pensam de nós. Será que eles têm esta mesma convicção? Será que eles têm essa mesma confiança que nós somos homens e mulheres de Deus? Será que as pessoas olham para você e têm esta mesma referência? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que a sociedade pensa, comenta ao nosso respeito, é muito importante. É muito proveitoso para a nossa vida como servos de Deus. O que as pessoas comentam sobre nós? O que eles falam sobre nós? Qual é a conclusão que eles têm ao nosso respeito? Louvado seja o nome do Senhor. Será que alguém olha para nós e vê essa postura? Vê essa identidade?
Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas pessoas se confundem. Muitas pessoas, às vezes, têm em casa uma conduta, na rua tem outra conduta. Às vezes, na rua ele tem uma postura e em casa ele tem uma conduta totalmente diferente. Jesus aqui reúne aos seus discípulos e manda que eles perguntassem. Não foi Jesus quem perguntou. Porque às vezes a nossa presença faz as pessoas mudarem de ideia. Tenta intimidar as pessoas. Por isso Jesus não saiu para perguntar. Jesus manda que os seus discípulos fossem perguntar às pessoas, saber ouvir o povo. Isso é muito importante. Saiam e ouçam o povo o que eles pensam ao meu respeito. O que eles dizem de mim. O que eles tratam sobre mim. Como eles me veem. Louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos saem e começam a fazer uma enquete, uma interrogação, uma entrevista com o povo. E quando eles voltaram, Jesus pergunta a eles: e aí, o que vocês ouviram? Senhor, nós temos ouvido que o Senhor é João Batista. Outros disseram: não, nós temos ouvido que o Senhor é Elias. Outros disseram: não, nós temos ouvido que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. A comparação do povo, louvado seja o nome do Senhor, não foram comparações ruins. Comparação de homens que viveram, que pregaram com seu testemunho. A comparação do povo, de fato eu sei que eles não sabiam quem era, mas a comparação deles, tudo que nós temos ouvido estes homens aqui falar, esse aí a qual vocês estão nos perguntando, esse foi a conclusão do povo, ou esta foi a conclusão do povo. Tudo que estes homens aqui pregaram, esse homem anuncia a mesma palavra. João Batista, homem de Deus. Elias, homem de Deus. Jeremias, homem de Deus. Então eles disseram que eles tinham ouvido falar que Jesus era algum desses homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus interroga ainda mais os seus discípulos. Nós já ouvimos o povo. Nós já sabemos o que o povo pensa ao meu respeito. Agora eu quero saber de vocês. Vocês que estão comigo. Vocês que já ouviram os milagres acontecer. Vocês que a todo momento estão presenciando comigo as coisas que eu tenho feito. O que vocês pensam ao meu respeito? O que vocês dizem? O que vocês acham quem eu sou? Louvado seja o nome do Senhor. Porque também o testemunho dos de casa conta muito. Os testemunhos das pessoas que estão ao nosso redor conta muito. É super importante. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que eu já disse e vou voltar a dizer. Tem gente que em outros lugares são pessoas excelentes, maravilhosas. Mas em casa, queridos, tem um mau testemunho, uma mal conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém duvida da sua fé, alguém critica a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. É importante ter o testemunho das ruas, dos que não nos conhecem, é muito importante.
Mas também é importante ter testemunho dos de casa. Jesus aqui faz duas interrogações. Primeiro, vocês vão ouvir o povo, porque talvez tinha alguém com dúvida entre os seus discípulos. Converse, pergunte ao povo o que eles pensam de mim, o que eles pensam ao meu respeito. Os discípulos saem, deixam Jesus e saem a perguntar ao povo. E quando eles voltaram, trazendo toda esta referência, Jesus disse: agora eu quero saber de vocês quem de fato eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os de casa têm mais a proximidade conosco, os de casa sabem realmente quem a gente é, não é os da rua, é os de casa quem dão testemunho ao nosso respeito. E Jesus pergunta a eles: vocês, o que dizem quem eu sou? Simão Pedro, no versículo de número 13, ou no versículo de número 16, diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ali teve uma revelação. Pedro ali teve uma visão. Pedro ali teve uma confirmação que aquele homem não era um homem comum. Louvado seja Deus. Que aquele homem não era nada dos que os discípulos, os outros comentaram a seu respeito. Que ele não era João Batista, que ele não era Elias. E Pedro passou por todas essas conclusões. Ele não era Jeremias, ele não era um profeta qualquer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era o Filho de Deus, vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Após Pedro declarar, fazer esta afirmação a Jesus, Jesus olha para ele e disse: Pedro, o que tu está dizendo aí, o que tu está comentando aí, o que tu está falando, não foi a carne, Pedro, que te revelou. Louvado. Tem muitas pessoas hoje tendo revelação carnal. Tem muitas pessoas aí tendo revelação que não é de Deus. O que Pedro, a visão que Pedro teve, a confirmação que Pedro teve, foi revelação do céu. Jesus disse a ele: não foi carne e sangue que tu revelara a Pedro, mas o que tu está dizendo aí, tu teve uma confirmação do meu Pai. Foi o meu Pai quem te revelou quem eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, louvado seja o nome do Senhor, teve uma revelação que nenhum dos discípulos de Jesus tiveram. Por isso é que a gente tem que ter bastante cuidado. João Batista era amado de Jesus. Elias era amado de Jesus. Jeremias era amado de Jesus. Filipe era amado de Jesus. Mas olha a quem Deus revela a identidade do seu filho, a Pedro. Jesus olha para Pedro e disse: não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o que tu está dizendo, Pedro, é uma confirmação do meu Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Também, Pedro, eu quero te dizer uma coisa. Eu te digo que tu és pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Que tu és rocha e que as portas do inferno não prevalecerão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te digo que tu és Pedro
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero dizer uma coisa para você, ao término desta reflexão. Tem acontecido vários alevantes contra a igreja de Deus. Vários obstáculos têm surgido para tentar impedir a caminhada do povo de Deus. Mas esta igreja não é de Pedro, esta igreja não é de João, esta igreja não é de Filipe, esta igreja ela não pertence a Jeremias, esta igreja pertence a Cristo, o Filho de Deus vivo. Por mais que o inferno ruja, por mais que o inferno tente destruir essa igreja, não vai conseguir. Porque esta igreja não está edificada em Pedro. Esta igreja está edificada, louvado seja Deus, no Cristo, no ressurreto, no Filho do Deus vivo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a obra de Deus. Porque é o Senhor quem luta por esta obra. Queridos, eu quero encerrar. Dizer que aqui não é uma pregação, é apenas uma meditação da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, nesta oportunidade, ouça muito o que as pessoas pensam ao seu respeito. Ouça muito o que as pessoas comentam sobre você. Porque a maior pregação nossa é o nosso testemunho. Não adianta você usar o microfone para pregar a palavra para outras pessoas se o seu testemunho é ruim. Louvado seja Deus. Só concluindo, Jesus manda que os seus discípulos saiam e façam uma interrogação a quem as pessoas pensavam que ele era. Louvado seja o nome do Senhor. Ouçam com atenção o que as pessoas pensam de você. Eu quero agradecer a você, sua preciosa, maravilhosa companhia, pelos minutos e segundos que você tem cancelado os seus compromissos para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te recompense grandemente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.